Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu estou falando em português. Lia, lembre-se de adicionar a legenda para que nossos seguidores possam assistir. Gente, hoje nós temos um vídeo diferente. Nós vamos descobrir tudo sobre o café especial, aqui em São Paulo. Porque você sabia que o Brasil é conhecido pelo café, porém a maioria dos brasileiros não bebem café de boa qualidade. Isto porque o Brasil é o maior exportador de café. Porém, o café servido aqui não é o melhor. Mas hoje nós vamos descobrir tudo sobre o café especial, como o Marcelo, o dono da franquia Sterna Café Trilogy em São Bernardo do Campo, especialista em café especial. Então, gente, vamos lá! Hey Discoverers! We hope you caught last week's vlog about arriving in Brazil. Today, we want to share a wonderful adventure that we experienced a few years ago. In short, it's about Brazil's reinvention on the coffee spectrum. How is it that Brazil's the world's #1 coffee exporter, but somehow this fact gets lost in translation? When other countries succeed in transforming Brazilian coffee beans into delicious tasting coffee, yet Brazil somehow serves less than stellar coffee to its own population. Today, we have a dynamic vlog for you, with a special interview with Marcelo, the owner of a specialty coffee franchise. Marcelo is going to answer many questions and also help us uncover Brazil's past and present on the coffee scope. Stay tuned, coffee lovers, because this is going to get interesting. Coffee is one of the most loved beverages worldwide, but how much do we really know about it? Today, we're taking you to São Bernardo do Campo to meet Marcelo, the owner of Sterna Café Trilogy. On our first visit here, we stumbled into a masterclass on coffee, learning about the secrets of specialty coffee, the importance of water, and how Brazil is transforming its coffee culture. Join us as we dive into the fascinating world where every detail from choice of water to brewing methods create a unique coffee experience. If you don't learn something new about coffee in this vlog, then we missed the mark. But chances of that happening are slim. Because we reckon that many of you viewers are just like us before our visit to Sterna. Which is to say, we consume coffee routinely without delving deeply into its origins. So watch our vlog and tell us we told you so. Welcome back, Discoverers! Today we're diving into the world's specialty coffee at Sterna Café. We're here with Marcelo, the passionate owner who transformed our simple visit into an unforgettable coffee class. Let's learn what makes specialty coffee so unique. What you're now seeing is the siphon coffee method, which is also known as vacuum brewing. It's one of the most theatrical and precise ways to make coffee. Can't you just tell by looking at this science experiment? As the water in the lower chamber heats up, it rises into the upper chamber, where it mixes with the coffee grounds. Once removed from the heat, the brewed coffee is pulled back, down through a filter, leaving you with a clean, flavorful cup. By the looks of it, I thought it was a recent invention. But it was actually invented in the 1830s by a German, and later refined by a French woman in the 1840s. Nossa, tá quente, né? Pelando. Então, pelo Márcio me ensinou, tem que mexer, né? 5, 6 vezes. Para homogeneizar a xícara. E posso provar assim? Opa, claro. O que você sente no retrogosto?
quando o café volta. Parece um pouco caramelizado, não é? Caramelizado, sim. Aí esse Pouco doce cafezinho. também? Então, na verdade, café é uma fruta e ele é doce naturalmente. Eu gosto quando o cliente experimenta quente pelando, morno e frio. Ah, que são características totalmente diferentes do café. Eu acho que você tem razão. Quando é muito, muito quente, não dá pra tirar muito sabor, não, hein? Na verdade, a nota sensorial se perde. É verdade. Diferente do café comercial, que quanto mais frio, mais amargo vai ficando. Esse vai ficando mais doce naturalmente. Vou deixar E esfriar aí um o pouco. mais legal de tudo é que tudo isso que está nessa xícara foi produzido pela natureza, nada que foi adicionado artificialmente. Toda vez que a gente compra um café no mercado que tem notas sensoriais de baunilha, foi uma essência colocada. E aí quando a gente faz... A gente trabalha com café especial. O que é um café especial? É a fruta madura na xícara de cada cliente com a rastreabilidade. E aí a gente conhece o produtor, que região que foi, qual foi a data da torra. E isso é muito importante para um café ser gostoso. Não sei se você já respondeu, mas o que faz a diferença de café especial de café normal? Então, o café normal, ele é produzido em grande escala e junto com esse café é a fruta podre, a fruta verde, fruta madura, milho, palha, gravetos, folhas, restos de fezes de animais. E aí, se não fica preto, eles põem corante. Porque o Brasil é o maior produtor de café há mais de 100 anos, 3 vezes mais que o segundo colocado, e o brasileiro não conhece café de verdade. E aí toda vez que a gente compra um café no mercado, a gente compra um café extra forte, um extra queimado. Por quê? Porque as empresas de commodity, que são as grandes empresas que estão no mercado, elas não querem que a gente conheça só a fruta madura. Sabor, eles querem quantidade. E aí eles esmagam o produtor de café lá na ponta, pagando um preço irrisório e tem altos lucros, que é isso que faz a empresa do commodity. E o café especial é totalmente o contrário. São pequenos produtores de regiões do Brasil selecionadas. Esse produtor tem uma colheita super seletiva, só colhe a fruta madura. E aí quando a gente come uma fruta madura, por exemplo, banana, uma banana madura é gostosa? Sim, claro, ela é maravilhosa. Ela não precisa de nenhum acompanhamento junto, não precisa de açúcar, de adoçante, de canela, de mel. E aí o café, quando ele é de qualidade, ele também não precisa de nada. Ele tem a própria nota sensorial dele. E aí quando a gente coloca algum acompanhamento no café especial, a gente mascara todas as notas sensoriais. E aí, gente, o café especial, dependendo da região que foi produzido, se o solo ele é mineral, se o solo é vulcânico, ele tem uma característica totalmente diferente. E aí, gente, como se fosse a banana mais uma vez. Banana nanica, banana prata, banana ouro. O café tem mais ou menos 120 variedades de café no mundo. E eu vou citar alguma delas para vocês terem uma noção. Catuai amarelo, Catuai vermelho, Bourbon vermelho, Bourbon amarelo, Mundo Novo, Geisha, Topázio, Laurina, Caturra. E aí são algumas variedades de café que fazem com que essa fruta café seja tão diferente em cada xícara de cada pessoa. E aí, por exemplo, essas notas sensoriais de caramelo e chocolate que o Sérgio sentiu aqui na xícara de café dele, o que aconteceu? Provavelmente, quando plantou o café, ou na fazenda do lado, ou na plantação anterior, plantou-se cacau. E aí, por causa da água que alimenta essa terra, que é o lençol freático, a terra, se o solo foi mineral, se o solo foi vulcânico, se o solo, dependendo do solo, ele consegue dar essas notas sensoriais. E aí a gente tem vários cafés de várias regiões do Brasil com várias notas sensoriais. E recomendo você experimentar
uma coisa que é do Brasil e o brasileiro não conhece. E, por exemplo, Marcelo, quem vai no mercado hoje para comprar café, está escrito na embalagem que é café especial? Sim, na verdade, o mundo do café especial, ele é constituído de uma empresa que dá essa pontuação chamada SCA, Special Coffee Association. E essa empresa que é nos Estados Unidos, que não produz nada, é ela que regulamenta o mundo do café. E aí, para eles, o café que vende no mercado, a pontuação vai de 0 a 100. Esse café de mercado, a pontuação é de 1 a 4. O café gourmet, que já são um pouquinho melhor, de 5 a 9. E o café especial começa com uma pontuação acima de 80 pontos. Isso é um café especial de qualidade. E aí, para ser um café especial, tem que ter uma pontuação elevada. Por quê? Ele tem que ter corpo, ele tem que ter acidez, ele tem que ter doçura, ele tem que ter... O grão tem que ser muito igualzinho um do outro. Isso faz diferença. Mas em cima dessa, nós fomos ontem na padaria brasileira. Perfeito. E tinha os cafés que estava vendendo chamado café especial. Tem uma nota, tem uma... Existe uma pontuação, mas, gente, é difícil. Esse negócio de pontuação é muito complexo, porque assim, o que acontece? Eu fiz um café para vocês que tem uma pontuação X. Ele ficou delicioso. E eu fiz um outro café para vocês que ele tem uma pontuação maior, que ele não ficou gostoso. E aí, o que aconteceu ali? A receita talvez ela não estaria equilibrada, entendeu? Mas então não tem uma... Porque, por exemplo, na França, nos vinhos, né? Ah, perfeito. Tem aquele que se chama apelação d'origine contrôlée. É controlado pelo órgão. Isso. Sim. Mas tem alguma coisa aqui no pacote do Brasil, café mesmo? Então, na verdade, no Brasil tem a ABIC, que regulamenta os cafés no Brasil. Associação Brasileira de Café. Entendeu? E aí, como que eu posso dizer para vocês? É um órgão que está se reestruturando para tentar melhorar essa qualidade desse café. Entendi. Então, por exemplo, hoje os brasileiros que bebem muito café, onde eles podem encontrar o café especial? Geralmente o café especial ele é vendido em cafeterias de café especial, porque como o café especial ele não tem muita escala, é difícil de fazer produção de café para todo mundo. Entendi. Então, por exemplo, aqui no Externa vocês também vendem um café especial? Aí, no Café Externa Café, é a maior rede do Brasil de cafeterias de café especial. Nós trabalhamos só com cafés que têm garantia de origem, que a gente sabe desde do produtor de café, da região que foi, a variedade do café, a altitude da fazenda, quem torrou esse café, qual foi a data da torra, que isso faz toda a diferença. Então, toda vez que um consumidor final precisar comprar um café de qualidade, quanto mais recente a data da torra, mais saboroso vai ser o café. Então, quem vier aqui no Externa, você explica tudo isso para ele? A gente explica tudo isso para ele, como ele prepara o café. E se a pessoa quiser, você também pode moer o café para ela? Então, na verdade, todos os nossos cafés, por causa da oxidação, da perda do sabor e do aroma, todos os nossos cafés eles estão em grãos. Existe uma pequena quantidade de clientes que já compram em grãos, porque já compraram moedores ou elétrico ou manuais, e aí faz toda a diferença de você moer o café na hora por causa do sabor e do aroma. E existe clientes que estão descobrindo o mundo do café, eles sabiam que eles gostavam de café, mas eles conheciam o café do Brasil extra forte, e aí a gente moe para eles de acordo com o método que vai fazer em casa. Então, por exemplo, se eu for fazer uma cafeteira italiana, é um tipo de moagem. Se eu for fazer um expresso, é um tipo de moagem diferente. Se eu for fazer um melita, é outro método de moagem, que a gente tem que fazer baseado no grão da moagem com a passagem da água. Isso faz uma diferença muito grande no café.
Então, não é só o café, o grão mesmo, né? Porque eu acho que o Brasil exporta muito. Mais de 150 anos, né? Que está exportando muito café. Isso. Então, o Brasil é conhecido pelo café. Mas por que o café lá de fora, do Brasil mesmo, é melhor que o café daqui? Sim, na verdade, o que acontece? A gente tem excelentes terroirs para plantar café e a gente não tinha muita técnica para fazer o café gostoso na xícara do cliente. E aí, hoje, posso te garantir que o atual campeão mundial de barismo é um brasileiro. Nossa. E ele chama-se Boran. Ele ganhou o campeonato ano passado na Grécia. Café brasileiro ou com café? Na verdade, foi um café brasileiro da fazenda dele, lá do Espírito Santo, que ele fez uma técnica super diferente, que ele conseguiu equilibrar os voláteis do café numa bolinha de gelo. O método chama-se Paragon. E aí, hoje, eu posso te afirmar que 3 semanas atrás também, o atual campeão mundial de prova de café é um brasileiro também, chamado Dionísio. Então, a gente está melhorando muito nossos processos para preparar o café, sendo que um dos melhores cafés do mundo é do Brasil. Ah, legal. Tem uma questão também, porque o café que é mais conhecido também vem da Colômbia, né? Na verdade... Não? Tô errado? O Brasil é o maior produtor de café há mais de 100 anos, 3 vezes mais que o segundo colocado, só que o governo brasileiro, ele só quer um imposto do pequeno produtor. Então, o que acontece? Lá na Colômbia é totalmente diferente. O governo colombiano incentiva financeiramente os produtores de café e fala no mundo todo que o café deles é o melhor do mundo. Então, um brasileiro que é empresário, que ele vai para a Colômbia, ele compra pacote de café lá porque ele acha que é o melhor. Mas, na verdade, o Brasil é o maior produtor. E aí, a gente tem uma qualidade excepcional para os cafés. Você acha que a qualidade do café do Brasil é melhor do que... Na verdade, depende do grão, depende da variedade, depende daquela safra, entendeu? E aí, isso, quem vai falar melhor... Tem uma pessoa super importante nesse mundo chamado-se Kill Grader. Kill Grader é o cara que dá a pontuação na saca do café e as notas sensoriais. Que ele vai comprar o café do pequeno produtor e ele vai falar, olha, esse café realmente ele vale X dólares nessa saca de café. Mas posso te afirmar que o Brasil tem excelentes cafés de qualidade, tanto é que a saca de café no mundo ela é vendida com 60 quilos. De vez em quando, aqui no Externa Café, trabalhamos com cafés que foram produzidos apenas 2 sacas de 60 quilos. E aí, poxa vida, eu quero mais. Mas infelizmente a terra não deu. Isso é natureza, não tem como a gente conseguir mais. Por quê? Porque a gente não colocou uma essência naquele café. É a própria terra que faz isso. E aí, vamos colocar um café um pouco mais exótico nessa entrevista. Existe um café, gente, que no mundo todo chama-se café do jacu. Jacu é um passarinho que ele faz uma fermentação natural no estômago, ele come só a frutinha madura, ele vai lá na terra, pega só a frutinha madura, faz uma fermentação natural no estômago e ele vai no banheiro. Eu pego esse cafezinho, faço a higienização desse café, faço a limpeza e eu faço a torra desse café. E aí esse café sai com uma característica super exótica, tá? Floral e frutas vermelhas, floral e frutas amarelas, depende da fermentação natural que esse passarinho faz, ou de um macaquinho chamado Copiloac. Só que o Copiloac, ele vive em cativeiro. O jacu, ele vive solto. Então, a Externa Café só trabalha com café que vive, que o bichinho vive solto, tá? E aí, ele é super exótico, tanto é que tem época do ano que nós não temos, que é essa época, e tem época do ano que temos, porque ele não é criado em cativeiro. E ele é um café super diferentão. Recomendo vocês provarem o café.
E aí, gente, o café brasileiro é muito gostoso. Só que as pessoas têm o costume de falar se o café está muito forte e se ele está muito fraco. E na verdade, a cor do café marrom, que é a cor do café de qualidade, ele não tem nada a ver com a intensidade. Nós fomos no café Astronauta. Astronauta Café. Isso. Eu vi lá na parede, tinha um círculo, né? Com diferentes notas sensoriais do café. Mas perfeito. tinha 300 e pouco, né? Porque tava a roda de sabores. Roda de sabores, na verdade. E aí um Q Grader, para você identificar as notas sensoriais do café, ele precisa entender a roda de sabores, que varia desde os caramelizados até os florais, que é bastante complexa essa roda de sabores, para ele conseguir identificar que tipo de nota sensorial é aquele café, é aquela variedade daquele café, por causa daquele terroir. Entendi. Entendeu? Geralmente no Brasil tem as cafeterias nas cidades, mas, por exemplo, tem algum tipo de rota de café para descobrir aqui no Brasil? Na verdade, existe a rota de café para turismo lá em São Lourenço, Minas Gerais. Legal. E aí tem uma rota bastante interessante de café lá, que o pessoal vai numa sexta-feira, volta no domingo, e aí vai aprender desde a produção do café até o cafezinho na xícara de cada cliente, baseado no método que a pessoa escolher. Você acabou de falar que quando o café acabou, né? A produção do café. Sim. E você aqui, porque é franquia externa, né? Então, você tem flexibilidade para achar o seu próprio café ou você Não, tem na verdade eu sou uma franquia que tem um padrão, e aí esse padrão a gente tem o café da casa e nós temos os cafés visitantes. Então, por exemplo, o nosso café da casa hoje é nota sensorial de caramelo e chocolate, mas nós temos uns cafés visitantes de outras regiões do Brasil. Por exemplo, eu tenho um café de Jacutinga com notas sensoriais de fruta do conde, pinha, que é fantástico também, que você vai conseguir sentir na xícara essa nota sensorial maravilhosa. E aí a gente tem, todo mês tem uma nota sensorial diferente, recomendo vocês provarem. E no caso aqui do externo, além dos cafés especiais, vocês também têm outros produtos, como por exemplo, para moer o café, as maquininhas de café? Na verdade, a gente tem os métodos de fazer café em casa, a gente consegue ensinar você, que é consumidor final, que entende um pouquinho de café, e entender um pouco mais de como fazer o seu café melhor em casa, baseado em cada método que a gente trabalha. A gente trabalha com 7 métodos de fazer café, que faz uma viagem ao mundo dos cafés. Por exemplo, nós temos um café método que foi desenvolvido na Alemanha, 2 nos Estados Unidos, 1 na França, 1 no Brasil, 1 em Taiwan, 1 no Japão. E aí isso faz com que você viaje para o mundo do café em vários países. E aí cada café feito em um método sai com uma característica totalmente diferente. Um mais encorpado, um mais suave, um mais equilibrado, um mais adocicado naturalmente, um mais ácido, doce, encorpado, que isso faz o mundo do café ser tão interessante. Beleza. Vou falar com sotaque canadense, misturado, mas que eu lembro que você acabou de falar é que às vezes depende do café, a qualidade do café, mas também do jeito que está preparado, né? Sim, na verdade, a receita. É a receita. Gente, café, eu fiz um curso em 2019 que o professor me falou assim: Marcelo, café é consistência. A qualidade da água faz diferença, a qualidade do café faz diferença, o método que você faz, o que faz diferença, o jeito que você joga a água faz diferença. Nossa. Então, por exemplo, gente, se a gente for fazer um café de caramelo e chocolate, que nem está aqui na xícara, com a água da torneira vai sair um café, com a água mineral vai sair outro café,
Com a água filtrada vai ser outro café. E com a água com pH mais alcalino vai ser outro café. São 4 cafés diferentes com a mesma receita no mesmo método. E aí, geralmente, no mundo do café, de preferência de qualidade, a gente só não recomenda o café que foi feito na torneira, porque tem muito cloro na água, e aí a gente mascara todas as notas sensoriais desse café por causa do cloro. Now that we finished the interview with Marcelo, stick around as we show you where you can taste and purchase special coffee in São Paulo. Sterna Cafe is considered a lanchonete and cafeteria, which means they serve a variety of drinks and dishes throughout the day. Starting with breakfast, or what Brazilians call café da manhã, it usually consists of a few options, either a classic Brazilian cheese bread, called pão de queijo, or their spin on individual French baguette, cut open and fried with butter. This goes by the name of pão na chapa. Sterna also serves lunch, and quite a few options if I may say so. From sandwich wraps to dishes like fricassé, feijoada, stroganoff, and so much more. The interior decor is simple yet elegant, with lots of natural light coming in. We especially like the library section, where you can enjoy a good book with a great drink. On the business side, you'll also find 3 small workspaces where you can conduct meetings. They have the lounge, the Amazonia room, and the executive room. During our time visiting São Paulo, we also discovered another specialty coffee establishment. For instance, there's Coffee Lab located in Vila Madalena. Coffee Lab was founded by Isabella Raposeiras in 2004. It's a renowned establishment in São Paulo that functions as both a specialty coffee cafe and a comprehensive educational institution for coffee enthusiasts and professionals. They also offer a variety of coffee courses tailored to different levels of interest and expertise. For instance, you'll find the barista training, designed for aspiring professionals, advanced brewing techniques for seasoned baristas and coffee aficionados. They also have sensory analysis and cupping, where you learn to evaluate coffee aromas and flavors. All the way up to home brewing workshops, which is aimed at casual coffee drinkers. Here you'll learn in small classrooms, which is designed to maximize effective learning. Courses are led by qualified instructors, and you'll be using their state-of-the-art equipment. One day after sightseeing, we stumbled upon another really cool specialty coffee establishment. It goes by the name of Astronauta Cafe. Located in São Paulo's Vila Mariana neighborhood. This place is a distinctive 100% vegan coffee shop, celebrated for its space-themed ambiance and commitment to plant-based offerings. The cafe's exterior resembles a spaceship, featuring metal panels and a round window, creating a unique and inviting appearance.
The seating space can appear limited, yet the interior atmosphere includes playful elements like a sign stating, "Houston, we have coffee," and furnishings adorned with images of extraterrestrials and astronauts, contributing to a cozy and whimsical environment. You may also like to indulge in one of their plant-based delicacies, like red velvet or sweet potato bread. Lastly, we discovered this specialty cafe with our friend Dantas, whom was introduced to us by Marcelo at Sterna Cafe. We'll later dive into the funny coincidence that sparked a friendship and a whole new vein of discoveries. It was Dantas who introduced us to The Coffee is on the Table, which is a highly regarded cafe located in Santo André. This establishment is known for its cozy atmosphere and diverse menu. It has become a favorite spot for both locals and visitors. The menu includes a variety of options, such as quiches and pão de queijo. When there, you must try their queijadas and cheesecake. I personally really enjoyed their waffle sandwich. And of course, you'll find some specialty coffee here. By the way, ask the owner about his private stash. Marcelo, thank you so much for sharing your knowledge and passion with us. You were the spark that we needed to understand this underlying theme about Brazil reinventing itself on the coffee spectrum. Not only that, but you introduced us to Dantas, so the domino effect continues. On that note, we hope this inspires everyone to explore this specialty coffee and appreciate the artistry behind it. If you're ever in São Bernardo do Campo or São Caetano, make sure to visit Sterna Cafe and ask for Marcelo. You won't regret it. Hey, welcome back everyone. So, did you learn something new in today's vlog? Maybe a little Portuguese or something about coffee? Well, let us know in the comment section below. Marcelo's passion for coffee reminds us that every cup has a story, a process, and a journey that deserves to be celebrated. It's not just about drinking coffee, it's about appreciating the artistry, the science, and the people behind it. And if you enjoyed learning about this unique coffee experience, don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit that notification bell so you don't miss out on any of our new adventures. Thanks for watching, everyone. Until next time, keep discovering the unexpected with Discovering Destinations. Bye for now.